Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, passando por aqui para trazer uma mensagem para o seu coração, para a sua vida, para que você, neste dia, você fique ligado, atento e até mesmo preocupado, né? Porque precisamos estar tomando em nossas vidas decisões a todo momento, a todo instante. E nessa manhã eu vou meditar com vocês em João 19, do versículo 17 até o versículo aleluias, até o versículo 30, amém? Onde diz assim a palavra de Deus: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas, Rei dos Judeus, e sim que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada um soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir as Escrituras. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E, junto à cruz, estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebeceram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, mais esta manhã, ó Deus, em que nós podemos meditar na Tua palavra, Deus, e assim, ó Deus, fixarmos naquilo que o Senhor deixou escrito, em tudo aquilo que o Senhor passou como sacrifício vivo por nós, Senhor Deus. Ensina-nos, ó Deus, a ser obediente, ó Deus, ensina-nos, ó Deus, a cumprir, ó Deus, a cumprir em tudo aquilo que o Senhor tem ordenado para nossas vidas, ó Deus, para que nós possamos ter êxito, ó Deus, assim, ó Deus, conforme o teu sacrifício nessa cruz do Calvário, ó Deus. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, normalmente a gente, quando observa as Escrituras, quando a gente lê esses versículos, quando a gente lê esse contexto, nós sempre nos preocupamos sempre com o final, não é verdade? Jesus morreu, Jesus foi crucificado, não é verdade, meus amados? Mas nessa manhã eu quero trazer à sua memória algo diferente, algo que tem que ficar, na verdade, enraigado dentro de você. Por isso que o título dessa mensagem é: Não olhe apenas o final, observe o conteúdo, observe o sacrifício, observe a dor, observe o sofrimento. Amém? Esse é o tema da nossa mensagem dessa manhã. Por que isso? Porque, na verdade, nós sempre olhamos: Jesus morreu, Jesus foi crucificado, não é verdade? Foi crucificado até pelos meus pecados, não é verdade?
Normalmente é isso que fica na nossa mente. Nós temos a certeza, nós temos a convicção que Jesus morreu pelos nossos pecados, não é verdade? Para que nos deixe mais alvo do que a neve diante do Pai, para que o Pai possa olhar para nós sem pecados, não é verdade? Isso tudo é uma verdade, isso tudo é o objetivo final de tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você. Mas, meus amados irmãos, eu quero chamar você, a sua atenção nessa manhã, é pelo sacrifício, meus irmãos, é pelo sacrifício. O sacrifício em que Jesus, ele foi tirado desde dos céus, veio até a terra, deixou a sua glória, esteve aqui no nosso meio, ele foi humilhado, ele foi sacrificado, ele foi preso numa cruz, ele foi chicoteado, ele foi arrancado pedaços da sua carne, porque diz as escrituras estudiosas que na ponta daquele chicote havia umas lâminas de aço que quando ela penetrava na carne, ela arrancava pedaço dos seus ossos, talvez, quando nas suas costas aquilo batia nos seus ossos, era arrancado fragmento de ossos. Jesus chorava, irmãos, Jesus chorava, Jesus, ele se lamentava, Jesus, em determinado momento, ele por conhecer tudo isso que ele ia passar, ele diz ao Pai, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que então seja feita a tua vontade. E assim ele permaneceu fazendo a vontade do Pai. Aí, olhamos para nós e nós temos feito a vontade do Pai. Será que nós temos olhado, nós temos enxergado aquele sacrifício? Quando eu falo sacrifício, aquele sacrifício que cabia a mim e a você. Sermos chicoteados, ser lançado, cada vez que aquelas lâminas entrassem no nosso corpo, arrancasse fragmento de ossos, fragmento de carne. Eu quero que você, nessa manhã, você venha sentir a dor que Jesus sentiu. Porque aquilo era para mim e era para você. Nós estamos falando de um homem que era santo, um homem que era puro, um homem que não tinha pecado, não como nós, cheios de pecados, cheios de mazela, cheios de pensamentos ruins. Há pouco tempo nós estávamos conversando, logo depois de uma mensagem, nós começamos a conversar e só saíam coisas ruins do nosso coração, o que não aconteceu com Jesus. Jesus a todo instante ele era santo, a todo instante ele era puro, ele tinha um coração puro. O coração puro era um coração vazio de mágoas, vazio de raiva. Ele não sentia isso, ele não sentia isso. E é isso que eu quero chamar a sua atenção para aquele sofrimento, para o sentimento, para o que se passava na cabeça de Jesus e que é totalmente contrário ao que se passa na nossa. Eu quero que nessa manhã você seja purificado de pensamentos ruins. Amém? E que você busque ter um sentimento bondoso do Senhor Jesus. Aleluias. A gente vê que em determinado momento, até no momento em que aqueles homens tiravam sorte, rasgavam as túnicas de Jesus, as vestes de Jesus, tudo se cumpria conforme estava escrito no Antigo Testamento. Todas essas coisas tinham que acontecer. A gente observa que em determinado momento até aqueles sacerdotes, os escribas, os fariseus que entregaram Jesus na mão do Pilato, eles não queriam que fosse escrito na cruz Jesus, Rei dos Judeus. Não queriam. Queriam outra descrição. Amém? Mas Pilato ele disse assim, olha, não, o que está escrito. Jesus, o Rei dos Judeus. Porque ia ficar lá na porta da cidade quem era aquele homem que estava crucificado. Mas eles não queriam ser envergonhados. Eles não queriam ser envergonhados, irmãos. E nós também precisamos agora, a partir desses instantes que nós ouvimos, essas revelações, que nós não venhamos, não nos envergonhar, mas a envergonhar Jesus, com a nossa conduta, com o nosso agir, com o nosso fazer, com o nosso pensar, com o nosso falar. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos nesta manhã, ó Deus. Fala, Senhor Deus, ao coração dos meus irmãos, ó Deus, trazendo libertação, ó Deus, trazendo uma mente cativa somente a Ti, ó Deus. Assim eu te oro, papai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bendito é o nome do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.